Bom dia, que Deus maravilhoso. Aqui em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 19, está escrito: Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Que maravilha, né? Deus escolheu Abraão para um propósito, para salvar Abraão e sua família, e para que Deus usasse Abraão como instrumento seu aqui nessa terra. Abraão seria uma espécie assim de exemplo. E Deus diz que escolheu ele. Veja a graça de Deus. Escolheu Abraão para que Abraão ordene os seus filhos e a sua casa, ou seja, para que Abraão ensinasse, que Abraão fosse o exemplo em sua casa e para a geração futura que viesse dele. Lembra que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande multidão. Essa fazia parte da aliança que Deus tinha feito com Abraão, né? Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que Deus ainda ia mostrar para ele. E Deus disse: "Sê tu uma bênção". E Deus então prometeu a Abraão que ele seria um pai de uma grande multidão. Isso fazia parte da aliança, a aliança da graça que Deus fez com Abraão. Sabe, em sua graça, como eu disse, Deus escolheu Abraão como seu instrumento para auxiliar na programação do Evangelho, para o mundo. Entretanto, o cumprimento das promessas da aliança estava vinculado à disposição de Abraão de andar em justiça e obedecer ao Senhor pela fé. Sem essa obediência da parte de Abraão, Deus não poderia usá-lo. Então Deus disse: eu escolhi, para que ordenasse a sua casa, para que ele andasse, para que ele praticasse a justiça e o juízo de Deus. E eu te pergunto, você já pensou por que Deus escolheu você? Você já pensou por que Deus te chamou? Não foi também pelo mesmo propósito para te salvar e por teu intermédio salvar outras pessoas? Você entende que você também é o instrumento de Deus aqui nessa terra? Sabe, Deus chamou você para isso, para te salvar e para te usar como meio de salvação, como um instrumento dele aqui nessa terra. Jesus, quando aqui esteve, disse que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. E Deus prometeu estar com aquele que sairá a pregar o Evangelho. Ele fala: eis que estou convosco todos os dias, no final do texto. Então, meu amigo, a mensagem que fica para você nessa manhã e também para mim, que é que da mesma forma que Deus escolheu Abraão e deu a ele um objetivo, Deus escolheu você também. A mesma responsabilidade que Abraão tinha em sua época, você tem hoje, na sua época também. Então que você entenda isso. Deus te chamou, não é só para você ficar de braços cruzados, não. Não, filho, Deus está dizendo: eu te chamei para te salvar. Agora, seja instrumento meu nessa terra. Pratique a justiça. Ande em meus caminhos. Sabe, Tiago, capítulo 2, versículo 17, lá fala de fé e obras. Fé e obras, portanto, aparece aqui em uma união estreita, como deve ser. Eu vou ler para você, Tiago, capítulo 2, versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então nós precisamos fazer a nossa parte também. Qual é? É a que Deus pediu a Abraão, que ele andasse em justiça, em juízo. Que Deus abençoe você nessa manhã, que Deus abençoe a mim. Nunca se esqueça, Deus te ama muito, está cuidando de você. Então fique em paz, fique tranquilo. Um forte abraço.